Mas, meu, tem muito brasileiro, né, que serve a seleção italiana, né? Se for pensar assim, não é... Não só, né? Argentinos também, né? Eu acho que a seleção, o Camaronese, ganhou a Copa do Mundo, né? Um argentino fez a história dele na Juventus, depois foi campeão do mundo, né? O Emerson também, né? O lateral, o Jorginho, o JP... Assim, o que me vem na cabeça agora, mas certamente tem mais, né? Tem mais, eu acho que, assim, são países, né, como a França, que tem também, né? Sim. Ou não, aí são africanos eu acho que são países um pouco menores, né, Duda? Nós aqui, o Brasil, o tamanho que é o Brasil, a quantidade de jogadores que a gente tem, e eu acho que a Itália sendo um pouco menor, ou a França, ou esses países sendo um pouco menores, eu acho que quando chegam esses... jovens, eu digo assim, porque eu também cheguei lá com 17, 18, eu fui convocado lá com 28, então eu já me sentia também italiano na parte de futebol falando, mas também culturalmente também. Então, você chega lá, se você vai muito bem, você tem essa chance, né, de jogar. Então, acho que é uma coisa assim, desses países que, se você chega e vai bem, você tem essa chance de jogar pela seleção, né? E como é que se deu a tua naturalização ou a tua convocação à seleção da Itália? Então, Dudu, na verdade, né, eu já fui para a Itália, eu entro no Empoli como extracomunitário, o Empoli me compra mesmo no lugar, tem 3 por time, ele me compra na vaga desses 3, só que ele já me leva porque sabe que eu tenho a possibilidade de fazer. De virar um cidadão. Isso, pela parte do meu bisavô, né, então... Eu já tinha toda a documentação para fazer, então eu levo para a Itália, dou a entrada lá e depois de alguns anos eu me torno italiano. E aí, essa parte de ser convocado para a Itália, quando eu chego na Sampdoria, depois de 3, 4 anos que eu tô indo, tipo assim, muito bem, ali na Sampdoria, teve o meu empresário me chama e me fala, acho que era ali pro 2014, 15, acho que era o Dunga que estava aqui na seleção, se eu não me engano. 14 não foi o Filipão, aí depois 15, o Mano, não? Acho que é o Mano. O Dunga é antes, mas enfim. Enfim, eu ainda não lembro quem era. Uma troca de safra, vamos dizer assim. E aí o empresário falou, não é nada oficial, mas alguns lá do Brasil, alguma coisa assim, talvez você possa ser chamado por um amistoso. Falei, porra, que legal, tal. E aí depois de alguns jogos assim, ali na Sampdoria, o treinador me chama e me fala, o Conte da seleção italiana me chamou, cara, continua desse jeito aí que tu pode ser chamado pela seleção italiana. Tu tava na Sampdoria? Eu tava na Sampdoria. Tá. E aí troco uma ideia com o meu pai, assim e tal. E como eu falei antes pra você, né? Eu me sentia o quê? Eu chego lá, eu não jogava profissional no Empoli, eu descia pra jogar com a base. Então, acho que eu fui construído, vamos dizer assim, num modo de futebol e cultural também lá na Itália. Fazia depois de 10 anos, né? Quase 2005, 2014. Não, total. Então, e aí o Conte entra em contato, me liga. Pá, cara, eu falo, pô, eu tô acostumado aqui. Lá no Brasil eu joguei pouco, querendo ou não, fiz 1 ano, né? Profissional, um catarinense, uma Série B. Venho pra cá. Não, e só base tu jogou, né? Seleção, tô dizendo. Só base. E aí eu peguei e falei, cara, não é qualquer seleção, é a Itália, né? Pô, puta merda. É a Itália, é tetracampeã do mundo. Não é qualquer e aí, seleção. lá pro Brasil, um amistoso, aqui ele me chamou pra mim fazer nós estávamos jogando as eliminatórias da Eurocopa, pra ir pra Eurocopa. Eu peguei e falei, não, eu vou, e assim, como eu falei, não é qualquer seleção. Ainda, né, quando eu chego na seleção, na primeira convocação, pô, ainda tá ali Buffon, De Rossi, Pirlo, pô, todos esses caras aí. Então, tipo assim, era uma troca de... o Bobinho era forte. O Thiago, tipo assim, era uma troca de geração, mas ainda tinha, né, esses grandes jogadores. E... Campeões do mundo. Então, eu acho que, assim, cara, não tem como, né, eu falar que não. E aí, eu aceitei de chegar na seleção. Aí foi uma experiência única, né, cara? E chegar na seleção com esses caras, e ainda, primeira convocação minha, esses são os primeiros, né? Que eu falei, esses nomes que eu falei agora pra vocês, junto do Chiellini, do Bonucci, todos esses caras ali da Juventus, que chegam pra mim e falam, se você tá aqui, a gente conhece o Conte, a gente trabalhou 4 anos com eles na Juventus. Se você tá aqui, porque foi um merecimento teu. Você fez por merecer. Então não tem essa de título italiano e tal. Você tá aqui, você vai ajudar nós e tal. Pô, escutar isso aí de Buffon, de Pirlo, desses caras. Mas os caras te chamaram pra meio que te, entre aspas, vai jogar.
Tipo, nesse sentido que eu te falei. Mas cheguei, o Buffon, Pirlo... Isso, primeira convocação eu chego... Tá lá os dois lá. Primeira convocação eu chego e ali na hora da apresentação, na hora do primeiro almoço e tal, eles ei, fica de boa, fica tranquilo, tá aqui, tu vai nos ajudar, que legal. Fala italiano um pouquinho pra mim, até per loco, não sei o que. Sono arrivato in nazionale e loro, Buffon, Pirlo, mi hanno trattato benissimo e quindi per me è stato un po' meglio. Coisa é bonito, né, tia? É bonito para falar uma língua que a gente não conhece. Não, então, que coisa boa, e aí, tia. Pô, chegar ali e ser tratado desse modo assim por esses caras. Eu gosto do belíssimo, bueníssimo, bueníssimo. E aí foi muito bom. E aí tem um pouco daquela, vou dizer assim, da estrela, né, cara, que eu vou convocado. E o primeiro jogo contra a Bulgária, pelas eliminatórias da Eurocopa, eu vou... E tem aquele negócio, né, cara, da imprensa, né? Porra, deixou o Balotelli fora pra levar o Éder, deixou não sei quem fora e tal. Tem um pouco da pressão. E aí, com a Bulgária, meu primeiro jogo, a gente começa... Estamos perdendo 2-1. Eu entro faltando 15 minutos e faço o gol do empate, 2-2. Não. E aí já... Estreia. E era jogo pelas eliminatórias, jogo importante, nós tínhamos que, não podia perder. E aí a gente vai, eu faço o gol 2-2, a gente empata com a Bulgária. E logo em seguida, depois de 3 dias, tem um amistoso com a Inglaterra. Então daí, como eu entro, faço o gol, tudo tal, contra a Inglaterra eu saí titular e fui nomeado tipo, o melhor da partida contra a Inglaterra, em casa. E então daí já dá aquela quebrada de gelo na imprensa e tudo. E aí depois eu continuei sendo convocado, fui pra Euro e depois continuei. Teve uma história, né, na seleção. Foi quase... Por 3 anos, eu acho, 3 anos e meio, eu continuei sendo convocado, né? Convocado, e como é que, tu falou um nome que me chama muita atenção, Balotelli. Chegou depois a trocar, chegou a ser companheiro de seleção do Balotelli? Eu fui uma convocação. Com ele? Com o Balotelli, uma convocação com ele. E, cara, é que assim, na verdade, é que ele se criou aquele negócio do bad boy, é um menino normal com nós, até um pouco acanhado, assim, um pouco tal, só que daí qualquer coisa que fazia de errado, e às vezes ele fazia fora, e vinha, né, numa dimensão... Porque, né, se cria em volta do nome dele uma aura, tipo, o Balotelli, não sei o quê, fazia os gols, sério e tal. Então eu criava isso, e aí depois, como também era uma revolução, assim, da seleção, eu acho que o Conte, ele começou a levar caras novas, vamos dizer assim. E daí o Balotelli não começou a ir mais. E aí teve um pouco essa polêmica, né, no começo. Mas o Conte sempre depois me levou... Mas a tua posição não era exatamente a mesma dele? Não. Na Vocês verdade, podiam se complementar, não? Isso, levava tipo 4, 5 atacantes. Vamos dizer que eu entrava mais um pouco ali do Insigne, do Napoli, do El Shaarawy, da Roma, desses bons jogadores. E eles foram também depois para a Eurocopa. Então a gente, vamos dizer assim, o Éder era, como titular começava os jogos, mas se não era o Éder, era um dos dois e ele revezava muito também, assim. Mas o Balotelli, cara, como pessoa, um baita cara, baita companheiro e um baita jogador. Talvez se não tivesse tido um pouco desse problema extra-campo, talvez seria ainda muito mais do que da qualidade que ele tem, porque ele tem muita qualidade. Até agora, eu vi que tá parado, tá tentando voltar. Eu vi lá da Itália que pode ir pro Gênova, até da Itália agora novamente. Mas... Pode até falar o nome dele aqui pra vir no Brasil, né? Em algum momento aí, às vezes, especula. Que podia vir. Eles trouxeram o Depay até. Trouxeram o Depay depois, Foi. Mas, tu conviveu com nomes muito, muito fodas, né? O próprio Buffon, que eu acho que é um dos maiores goleiros da história do futebol, né? O Pirlo, que tinha um GPS grudado no pé, assim, uma coisa inacreditável. Diferenciado. Os dois, tá louco. Fora tu treinar com esses caras aí, tu vê o nível e assim, né, Duda? Tu vê o porquê que os caras ficam nesse... Porque assim, o difícil às vezes não é chegar, é você se manter. Porque ali você se manter naquele nível ali dos caras, é Champions League, é campeonato, é seleção, e o nível sempre que tem que ganhar. Então a pressão é muito grande. Quando você chega na seleção, você olha para aqueles caras ali, e tu vê o quanto que os caras treinam, quantos caras se cuidam. Tu vê assim, cara, tu muda o teu chip ali. O teu chip e tu fala assim, se esses caras que estão nesse nível aí por 15, 20 anos fazem isso, por que eu não vou fazer isso? Também melhorou muito. O Éder, tipo, o meu modo de pensar. Porque eu vou pra seleção com um time considerado
médio, grande ali, que é a Sampdoria. Tipo assim, eu sou convocado para a seleção italiana pela Sampdoria, depois que eu vou para a Inter de Milão. Então, quando eu ia lá e via esses caras treinar, o que eles faziam, a alimentação, tudo, depois eu voltava, chegava na Sampdoria e dizia pros caras, pô, tá louco. Os caras me perguntavam e diziam, o nível lá, cara, é outro. Os caras chegam 1h30 antes pra treinar e vão embora 1h30 depois, e diante do jogo, academia e tal. Tipo assim, é uma coisa assim, profissionalismo ao extremo. Então, se eles estão lá, mano, tipo assim, pô, nós temos que fazer aqui. Se eles fazem isso, porque dizem que lá na Juventus com o Conte eles faziam isso, e lá nas seleções continuam fazendo, por que nós aqui não podemos fazer? Então, isso foi uma coisa que eu levei pra minha vida, né, pra minha carreira. E eu acho que essas convocações, essas primeiras, olhando para esses caras aí, para De Rossi, para Pirlo, para Buffon, me melhorou muito também, como atleta.